Primeiro, Benito de Paula cantando Do Jeito que a Vida Quer. Composição do próprio Benito de Paula. Depois, Chico Buarque de Holanda cantando Meu Caro Amigo. Composição dele, Chico Buarque, e Francis Raime. Aqui no Agenda você só ouve o melhor da música popular brasileira. Eu quero mandar um abraço aqui a Neuzinha e ao Ramayana aqui no São Francisco, a Nessi e o Maurício ali no São Pedro, e também no Canarinho ao Zusa e a Nery. Abraço, muito obrigado à audiência de vocês, como eu agradeço ao Paulo do Ruxinho, ao Pedro da Messejana, ao Pedro Barbosa Level, a senhora Sebastiana no sítio Jatobá no Mucajaí, a Pereirinha Kelly e o Arthur no Quembé, ao Pérez, dono do supermercado Pérez, ao Piauí Projeto Pau Rainha, ao Piauí no Santa Teresa 2, ao Preto e a Cleide na Vila Brasil no Amajari, ao professor Sebastião Oliveira no Cinturão Verde, a professora Lucila no Nova Cidade, a professora Luci Meire no Pricumã, a professora Onédia e seu esposo Salim lá em Normandia, a Raimunda José e Antônio Leunan no Boqueirão em Alto Alegre, ao Raimundo no Silvio Leite, ao Raimundo em Pernambuco no Cojubim em Caracaraí, ao Raimundo Viana de Souza no Projeto Pau Rainha no Cantar, a doutora Renata Tizianelli no Paraviana, e também ao seu esposo, o professor, o reitor da Universidade Federal de Roraima, José Geraldo Tizianelli. Mandar também um abraço ao Renato, Roseli, Justina, Ricardo, Renata, Tainara, da comunidade Teso do Gavião, onde nasceu o nosso senador Teomário Mota. Ao Riba no São Bento, que já participou hoje aqui, ao Ribamar Guimarães no Bela Vista, ao Ribamar Marinho do Comitê da Cidadania, ao Ribamar Pereira no Cambará, ao Rira no Centenário, ao Rodolfo e a Dona Judite lá em Alto Alegre, ao Roberto e amigos na fazenda Tapaiunas, lá também onde fica a indústria Água Boa, a melhor água da região norte, e ao Ronaldo no Quembé. Muito obrigado pela audiência que vocês dedicam aí à Rádio Folha. Às 10h03, a nossa conversa agora, como eu disse, é com o senador Teomário Mota. E nós vamos conversar com o senador Teomário Mota a respeito de vários assuntos, né, envolvendo a sua atividade parlamentar, mas não podemos fugir da lógica que é centrar a nossa entrevista nas eleições desse ano, 2022, agora em outubro. O senador Teomário Mota, ele é declaradamente candidato à reeleição ao Senado Federal. Ele acaba de me dizer que está vindo agora de uma reunião lá em Mucajaí. Já foi em Mucajaí, ele gosta de andar, né? Já teve em Mucajaí e agora veio para cá para a gente conversar. Eu quero começar a minha conversa com o senador Teomário Mota perguntando, Teomário, você está em campanha mesmo? Doutor Getúlio, eu quero dar meu bom dia. Bom dia. Bom dia ao senhor, bom dia a todos que fazem o programa, bom dia aos ouvintes, né, da Rádio Folha, do programa Agenda da Semana. Esse programa, né, eu assisto ele, eu gosto tanto desse teu programa, doutor Getúlio, pela forma como você conduz, pelo compromisso com a população, pelos temas que aqui são abordados, que ou eu estando em Roraima, agora a internet ficou boa por isso, né? A gente bota na internet, aí eu fico às vezes quando eu estou em Brasília, cedo eu falei, olha, a turma deixa eu ouvir primeiro a agenda da semana. Então, porque realmente você fica super inteirado. Então a Rádio Folha, o sistema de comunicação Folha realmente presta um serviço fabuloso, extraordinário no nosso estado. Tenho orgulho disso. Que eu sei o quanto que você às vezes sofre retaliações, incompreensões, mas sempre eu digo, a verdade ela prevalece. Na verdade, doutor Getúlio, a política ela tem várias fases. Nós estamos naquela fase de fazer uma prestação de conta
do que nós fizemos. Eu sempre digo que eu não entrei na política para mim ficar rico. Eu não entrei na política pelo poder. Pode ver, eu mesmo dirijo meu carro, eu no aço levo uma secretária para fazer umas fotos, registrar o momento, mas é eu para todo canto sozinho, eu e Deus. Não tem segurança? Não, que segurança? Segurança é Deus. Então, acordo cedo, durmo tarde, mas durmo nos meus horários normais e vou cedo, como amanheci hoje cedo, tomando um café no Moncajaí. Agradeço ali ao professor Nemésio e mais de 40 pessoas estavam hoje no café da manhã. Então, eu estou prestando conta. Fiz agora uma turnê no estado de Roraima, em todos os municípios, até um fato que me chamou a atenção ontem, eu fiquei sabendo, um servidor meu recebeu uma ligação de uma pessoa que estava em Três Corações, parece, ligando apavorado, falou: olha, o Ministério Público veio aqui, fotografou um brinde que eu ganhei lá na sua prestação de conta e é para me devolver e tal. Eu fiquei, mas Ministério Público, engraçado, acostumaram tanto o político não prestar conta do seu serviço que até o Ministério Público estranha, né? Eu falei: olha, eu fico feliz de o Ministério Público estar fazendo isso. Agora, eu queria ver o Ministério Público estar no Hospital da Criança apurando uma senhora que chega às 6 horas da manhã, 7 horas, sai meia-noite, se reclamar, apanha. Eu não vejo o Ministério Público apurando isso. O TFD municipal está atrasado 3 meses, que vão às vezes para Boa Vista. Tem uma pessoa no câncer, por exemplo, uns 3 de câncer hoje em Barreto, que não tem nem o que comer. A gente precisa estar ajudando. Não vejo o Ministério Público apurando isso. Denúncia na Sanepar, eu não vejo o Ministério Público apurando isso. Denúncia em todo canto, aí está apurando porque ele está prestando conta. Quer dizer, não pode prestar conta. E gozado só do senador Telmário. Eu vi outros parlamentares prestando conta, mas o senador Telmário é assim. Mas eu gosto disso, porque todo mundo sabe que essa é a demonstração de que eu não tenho nenhum compromisso com o errado. E principalmente com algo nenhum. O Ministério Público errar, eu vou cobrar dele sim. Eles não vão me calar nunca. E essa é a minha vantagem de eu ter sido eleito senador independente, porque eu não devo esse mandato a não ser o povo do meu estado, o povo honesto que votou, e o meu palanque é o palanque de Deus. Então o que acontece? Eu estou prestando conta. Fizemos todo o município do interior, uma aceitação fantástica, e estamos fazendo agora Boa Vista. Ontem mesmo eu fiz o bairro de São Pedro, fiz Canarinho, Correio Velho, fiz o centro, aí, doutor Getúlio, eu vou no carro de som prestando conta e minha equipe vai na rua entregando um folder das atividades. É fantástico, é fantástico. Então eu fico feliz porque a gente tem trabalho para mostrar. Então estou nessa fase, né, mostrando meus trabalhos, trabalhando, colocando as coisas, sendo parceiro do governo do estado, parceiro do governo federal, parceiro dos municípios, mas ainda estamos prestando conta. Daqui mais uns dias, nós vamos entrar na política propriamente dita. Aí o cara disse: Telmário, e aí, tu vai estar onde? Eu digo: onde eu sempre tive, do lado do povo honesto e do palanque de Deus. Agora, uma coisa é certa, aí é época de Mirixi, papai, é cada um para si. Bom, foi bom você ter falado nisso, porque uma das coisas que seguramente tem confundido a cabeça dos eleitores do governador, ou dos pretensos eleitores, ou futuros eleitores do governador Antônio Denário, é essa aparente indefinição quanto ao companheiro de chapa dele, no que se refere ao Senado, que vai estar em seu palanque, né, até outubro desse ano. Logo nos primeiros movimentos pré-eleitorais, o governador Antônio Denário, ele esteve aqui e disse em bom e alto tom que o candidato natural a estar no seu palanque como candidato ao Senado seria o senador Telmário Mota. E reconheceu o apoio que o senador tinha dado ao governo dele, tinha dado até então ao governo dele. Não só o apoio político, mas também um apoio a partir de emendas, né? Para que ele pudesse desenvolver vários dos seus programas, do seu programa de obras. Eu acho que ele reiterou isso uma segunda vez que esteve aqui. Ainda no ano passado, durante uma solenidade entre filiados do partido do PP, do Partido Progressista, o governador, ao lado do deputado federal
Irã Gonçalves o tratou inclusive de futuro senador de Roraima. E também, em outra ocasião, ele declarou que o Irã Gonçalves, deputado federal, seria candidato ao Senado. E ele se filiou ao PP, que é presidido pelo deputado Irã Gonçalves. Todo mundo imaginava, até pela sua forma de fazer campanha, que você estrebucharia, reagiria, né, a essa posição do governador, mas você publicamente declarou: olha, eu não vou tratar de eleições agora, de candidatura, porque eu continuo apoiando o governador Antônio Denário, e fez até elogios à forma como ele saneou as finanças do Estado. No domingo passado, o deputado federal Irã Gonçalves veio aqui, a Rádio Folha, aqui é o Agenda, e reiterou que é candidato do seu partido ao Senado Federal, que é o mesmo partido do governador Denário. Nessa circunstância, do ponto de vista político partidário, você estaria fora do palanque do governador Antônio Denário, porque a candidatura do Denário depende do Irã Gonçalves, a não ser que ele conseguisse, por exemplo, acomodação no PL, que parece que fechou as portas a essa pretensão. Como é que o senador Telmário Mota está vendo esse cenário partidário que se desenha na base de apoio do governador Antônio Denário? O Iradir Sampaio, ele tem umas tiradas engraçadas que ele diz assim: eu não vou bater zabumba pra doido dançar. E ele tem um negócio, ele tem também uma outra filosofia de dizer que isso é samba do crioulo doido. O doutor Getúlio, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Eu fui opositor do governador Antônio Denário nas eleições para governo, concorrente dele. Ganhou. E assim, o vereador, ele representa o município, a população do município. O prefeito, o âmbito de atuação dele é no município. O deputado estadual, a atuação dele é no âmbito do deputado do estado. O deputado federal, ele representa a população daquele estado. E se ele chegar em Brasília e não tiver uma boa bancada, ele não abre nem ministério. E o recurso que ele traz é só das emendinhas dele. Exemplo, nós temos aqui a deputada Joênia, que é sozinha, coitada, e ela só faz isso. Bom, então isso para mim não servia, porque eu não entrei na política por dinheiro, eu não entrei na política pelo poder, tanto é que eu não uso o poder, eu nunca mostrei minha carteira nem para ninguém. Foi um dia desse, eu achei ela que eu perdi a minha identidade, foi atrás dela, eles nem aceitaram, que a bicha já tá enferrujada, eu nem olhei isso no aeroporto, eu tinha que ir atrás de outra identidade para poder vir. Então, olha só, eu entrei na política para a gente mudar, porque o político tradicional em Roraima é o estado que tem a maior riqueza per capita natural do mundo. E o que fizeram com Roraima? O estado mais pobre do Brasil. Ficamos tão pobre que não tinha dinheiro para comprar uma garrafa de café. Então eu imaginei, eu sou de uma família tradicional, teve compromisso na fundação do estado, na história do estado, na segurança do estado. Eu vou cruzar meus braços? Eu vou parar? Aí vi que nós não tínhamos um roraimense expoente, doido mais para lutar, mas aí eu já estava no final, você não quis mais, o Neudo envolvido em um bocado de coisas erradas. Então, o que eu imaginei? Eu falei, poxa, eu tô com 50 anos, eu entrei na política com 50 anos, doutor Getúlio. Eu tô com 64 anos. Eu soube até que a Tereza vai fazer uma homenagem para mim, vai lançar a candidatura dela no dia do meu aniversário. Bom, então, aí, o que ficar rindo, é sério, é verdade. Bom, então o que acontece? Eu entrei com 50 anos de idade. Ora, eu entrei por quê? Porque eu não podia ver esse estado como estava. Que o péssimo político, ele engessa o estado, deixa o povo pobre para vender a sua dignidade. Isso tornou Roraima um estado que tinha a maior venda de voto da história do país. Então eu tinha a obrigação de lutar contra isso. Por isso que eu não quis ser vereador, por isso que eu não quis ser deputado estadual, prefeito. Eu tinha índice de aprovação para federal liderando para estadual. Eu preferi concorrer para Senado e concorrer contra as oligarquias políticas. Eu criei um próprio palanque meu, um carro de som, e fui conversar com as pessoas honestas do meu estado.
Foi isso que eu fiz. A turma, Telmário foi um voto de revolta, pode ter sido também. Mas se tu vê minha história rápida, eu construí isso. Olha só, eu saí de vereador para senador, tive 13% dos votos. O Neudo, que tinha maior lastro político, saiu de governador para senador, teve 11%, 2% menos do que eu. Eu saí de senador para prefeito, tive 22%. O Neudo saiu de governador para prefeito, teve 21%. Ou seja, eu estava alcançando índice maior do que do Neudo Campos, que era quem tinha mais lastro político naquele momento. Então era certo que eu seria senador da República. Por quê? O Messias teve 29 para prefeito, eu tive 22, a Tereza 39, o Dagon 13. Então o Dagon, todo mundo sabe que ele é uma pessoa que volta pro passeio caixa. O Messias é um político ordinário, ele volta direto pro trabalho dele depois, não quer mais saber. Então eu gritei a dor do eleitor do Dagon, do meu e do Messias. Eu ia ter 35% para Senado, não tinha dúvida. Na época a previsão era eu enfrentar só o Anchieta, que estava com uma grande rejeição, e o Mozarildo. Então veja você, depois veio o Luciano, ampliou a disputa. Até uma mulher disse uma vez pra mim, eu ia sair da casa da minha sogra de manhã cedo, tinha acabado de panfletar, ela disse, Telmário, eu tava pensando em ti ontem à noite. Falei, é mesmo, por quê? Menina, eu fui pra um comício ali, o Luciano e a Anchieta brigando. Eu saí lá e disse, nesse parte reparte, o Telmário vai ficar com a melhor parte. Isso ficou na minha memória. Bom, então eu consegui chegar a senador nesse sentido. E a minha preocupação foi tirar os gargalos do estado de Roraima. Tirar os gargalos do estado de Roraima. Então, eu sou o único político no estado de Roraima que participei da retirada dos principais gargalos do estado de Roraima. Eu e o executivo tiramos o Parque do Lavrado, a febre aftosa. Você quem? Eu e o executivo, que foi o governo federal. O executivo. Executivo. Nenhum outro político, não. Eu e o poder executivo, eu e a Dilma. O Parque do Lavrado, a febre aftosa, estava 50 anos impedindo a exportação do nosso gado, e tu sabe que nós chegamos a exportar gado para todo o norte. Hoje Rondônia tem 20 milhões de cabeças de gado, nós só temos 1 milhão. Por causa da febre aftosa e da questão fundiária, a pecuária não cresceu. Mesmo assim, estamos exportando carne para o Suriname já. Já conseguimos para Venezuela também. Então, olha só, nós crescemos com isso, estamos exportando para o Brasil e para o mundo. A mosca da carambola, 11 anos. Dos 15 municípios, 4 estão na quarentena e 11 estão exportando. A questão da Venezuela, tu vê aí o estouro que foi, né? Olha só, hoje, dos 25%, hoje 25% da importação da Venezuela vai do estado de Roraima. Nós estamos superando São Paulo e outros estados, nós somos o maior exportador para lá. A Folha soltou uma matéria bonita um dia desse nesse sentido, né? A exportação hoje de Roraima representa 9% do PIB do estado, 1,8 bilhões. São 350 milhões de dólares. 330 milhões de dólares. Então, isso representa muito, né, no contexto. E aí, olha só, e como o calcário vinha da Venezuela, hoje você vê aí a soja, a gente tá mandando para a Rússia, para a Espanha, né, para outros países. Então, veja você, isso alavancou a economia do estado, gerando emprego no supermercado, hipermercado, nas mercearias, que é o comércio e o serviço que está empregando. Então, alavancou a nossa economia, ajudou bastante. Fizemos isso sozinho. A da Venezuela eu fiz só eu e Deus. Nem executivo participou, até cortaram o avião. Eu peguei um avião do Maduro em Santa Helena e fui nele. Bom, depois trabalhamos a questão da fundiária. Essa foi a bancada toda. Então, resolvendo a questão energética. Ou seja, os principais gargalos do estado nós tiramos. Por isso que Roraima hoje está aí, né, com um PIB alavancado, a exportação 2 vezes mais do que do país, né, então gerando emprego 2 vezes mais do que o país, em percentual. Graças a Deus abriu essas portas. Por outro lado, nós colocamos recursos, doutor Getúlio, onde nunca o outro político colocou. Por exemplo, na Conab, que compra a mercadoria do pequeno produtor. Nós colocamos recursos lá, só até agora fomos colocamos. No INCRA, para fazer estrada para o agricultor familiar, também. Na economia solidária. A economia solidária é um exemplo claro. O Paraná tem a tradição de investir na economia solidária. A Gleice Hoffmann colocou 700 mil. Eu coloquei 1 milhão, que nós não tinha nem tradição, né? Que é para ajudar nas cooperativas, associações, etc. A organização disso. E também colocamos no distrito que trata da saúde dos povos indígenas, que no Brasil eu fui o primeiro e o único. Então nós colocamos recursos onde ninguém colocou. As 3 maiores obras de infraestrutura do estado estão saindo das nossas mãos. A Vicinal 26, 70 quilômetros, sai do Baliza para Rorainópolis, vai diminuir quase 50 quilômetros ali, ajudar muito o produtor. Que quem sai de Caroebe, Baliza e pronto, Rio, já né? vai por aí, não vai mais lá no entroncamento. Não vai pela 210 e outra coisa, a ponte
do Passarão, dinheiro já está na conta do governo, falta só uns ajustes no projeto para a Caixa já começar a liberar. Mais de 1.000 metros de extensão. Pois é, uma mega de 50 anos de Esperança e a estrada de Normandia, que já foi contratado, vai ser feito pelo DENIT. Bom, que é 200 e poucos milhões. A execução dessa estrada é diretamente vai ser do DENIT. E vai ser feito mesmo? Vai ser feito, já foi contratado, inclusive o ministro me prometeu em vir aqui, assim que assumir agora, que é o Marcelo Sampaio, que é genro, inclusive, do ministro Ramos. Bom, então, as 3 maiores obras de infraestrutura do estado passam pela nossa mão. O Hospital Geral, nós colocamos dinheiro na maternidade para melhorar, no centro de referência, no Coronel Mota, no Hospital Geral tem 9 milhões e colocamos em todos os estados. Por exemplo, sempre a turma dizia assim, não, o patriarca da corrupção trouxe dinheiro, ele nunca colocou um centavo das emendas dele no cofre do estado, ele colocava dinheiro onde ele podia botar a mão ou 2 para levar para casa. Então, essa é a nossa diferença. Nós temos trabalho para mostrar. Ora, se nós temos trabalho para mostrar, e o governador, voltando agora especificamente à tua pergunta, eu fiz esse preâmbulo para a gente esclarecer. O governador me procurou, falou, Telmário, quero pacificar com você, que o senador representa o estado, vai trabalhar, eu digo, bora, qual é o teu projeto do meu estado? Ele mostrou e eu gostei, senti segurança nas propostas dele. E fechamos parceria institucional. E começamos a trabalhar junto. Quando eu me aproximei dele, na época foi feita uma pesquisa, ele tinha 7% de aprovação. 7%, tá lá embaixo. A prefeita estava com 72 aí. Ex-prefeito. Ex-prefeito, 72 de aprovação. E eu encostei e comecei a defender, trabalhar com ele paulatinamente ali, corpo a corpo. Agora, eu não posso mais falar em pesquisa, mas ele subiu bastante, ela caiu bastante, tá aí o jogo. Agora eu vejo chegando gente que estava com ela na eleição municipal. O deputado Irã estava com ela na eleição municipal, dizendo que ela ia ser uma boa governadora. O senador Messias estava com ela na eleição da presidência da Câmara. E agora eles estão dando a carta no Senado, quer dizer, eles têm... E outra coisa, não tem um emprego no governo de um familiar meu indicado por mim. Nenhum. Diferente deles. Que eles indicam. Então essa é a diferença. Quando tu vê um político ocupando o cargo, indicando o cargo, quando tu vê um político que não presta conta, ele tá jogando teu estado no brejo. Então eu entrei na política, não foi para cuidar do meu umbigo nem da minha família. Eu sempre digo, minha filha, você quer ter emprego público? Faça concurso, faça seletivo. Porque a vida é assim. Eu não posso usar o mandato do povo para beneficiar minha família. Não posso fazer isso. E assim eu trato todos. De forma muito clara, minha família sabe disso. Então, eu não faço indicação. Nós fazemos um trabalho para realmente tirar Roraima dessa situação. Ora, aí agora lança, com todo o direito que ele tem. Eu não me preocupo com isso. Eu já disputei com o deputado Irã. Quando eu não tinha trabalho, não tinha nada. Ele tinha o CRM todinho. Um dia eu cheguei ali em frente daquela rotatória ali do Ibama, até Augusto Botelho, que eu tinha ajudado, tava ele com a mulher lá, tudo pedindo voto pro Irã. Eu dei uma surra neles com mais de 20 mil votos. Vou dar de novo. Porque eu tô com o povo, eu tenho trabalho, eu tenho voto. Eles precisam de palanque, eu não. Por exemplo, o patriarca da corrupção, que não tem uma obra de infraestrutura no estado de Roraima, nunca botou um tostão aqui, que a maior obra dele é o chifre do Beiral. Ele precisa da saia da Tereza. A saia da Tereza virou cão-guia dele. Eu não. Eu tenho trabalho. A mesma coisa, o deputado Irã precisa do governo. Porque isso, se você fizer uma pesquisa para federal, tu vai ver onde ele está, lá embaixo. Então, isso não me preocupa. Se eu vou ser o candidato do governador, se eu não vou ser. Se eu for, é bom. Mas se eu não for também, não. Agora o governador tem grande virtude. Grande virtude. Pegou esse estado no fundo do poço, acionou a economia, está construindo, tem muitas obras, investiu na educação, na saúde, na estrada, na ponte, investiu na segurança, investiu na agricultura, na grande e na pequena. É um cara empreendedor. Alavancou, tirou Roraima do fundo do poço. Mas ele tem um erro que eu diria que é um erro que não pode ter na política. Capital. Não, é um erro capital. Querer agradar a todos. Quem tenta na política, querer agradar a todos, não agrada ninguém. Com essa tentativa de ele agradar, é quem tá aí, ó, jogado na sarjeta. Porque era pra ele estar onde o presidente tava, no PL. Ele se antecipou, foi pro PP, tá aí, agora perdeu o PL. E se amanhã, tu lembra disso, doutor Getúlio? Quando o Messias foi candidato a prefeito, candidato a prefeito, o Messias não quis coligar com o PP. Por besteira na proporcional. O Paulinho Unhal levou o PP e coligou comigo, Cansueli. Nas eleições, o Neto não pôde pedir voto para ele. Isso atrapalhou a eleição do Messias substancialmente. E eu cresci.
Sabe o que vai acontecer agora? Que amanhã vai estar confusão na cabeça das pessoas. Peraí, quem é o candidato a governador de verdade do presidente Roraima? É o Denário ou é a ex-prefeita? Porque onde é que está o partido do presidente? Vai estar como vice da não é verdade? Então a confusão está montada. Foi isso que fizeram pro pobre do governador. Por causa de um mandato de senador, atrapalharam toda a eleição do governador. Toda. Está toda atrapalhada. Então, Mário, pragmaticamente, um candidato ele tem que estar num palanque. Se a opção política do governador for por ter o deputado federal Irã Gonçalves como candidato a senador, qual será o seu palanque? Olha só, como foi que, bora por etapa aqui, como foi que o senador Hélio Campos ganhou a eleição? Sem palanque. Como foi que o Augusto ganhou a eleição? Sem palanque. Como foi que o Teomário ganhou a eleição? Sem palanque. Vou continuar desse jeito, não se preocupa com isso não. 3 senadores ganharam sem palanque. Eu vou ser o quarto de novo. Não te preocupa. O palanque vai ser a Pampazinha Vermelha? Já tô nela. Arrumei outro, agora tenho 2. Se ela pifar um dia, o outro tá arrumado. Então, eu vou conversar com o Getúlio, doutor Getúlio. Mas numa postura política de não oposição ao governador Denário. Ah, não. Denário do jeito que tá aí, ele tem meu apoio. Tá aí meu recurso todo colocado para ele, né? Vou ajudar, vou pedir realmente que as pessoas entendam o trabalho que ele tá fazendo, que é muito bom pro Estado. Então eu não vou fazer política, nem ele, nem o presidente. Eu não, sabe, doutor Getúlio, o que eu acabei de dizer. Você também vai pedir voto para o Bolsonaro? Vou, também. Vai pedir, né? Vou. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. A campanha, ela tá sendo muito por redes sociais, por apreciações. Agora, doutor Getúlio, colocou um pouquinho só. Olha só. Eu acabei de fechar uma pesquisa que eu vi uma coincidência que eu achei interessante. O tamanho da minha rejeição é o tamanho do voto espontâneo da prefeita Tereza. Olha que coincidência. Por quê? Porque eu sou o único político que critico ela. O eleitor dela está me rejeitando. Então, se eu tenho rejeição, é por causa dela. Olha que fato. Então, se eu parar de criticar ela, essa rejeição cai e aumenta a minha aprovação. Pois é, a minha pergunta estaria exatamente nessa direção. Veja bem, eu já vi algumas pesquisas qualitativas, né, que não vou aqui revelar, até porque é proibido por lei. Já ouvi uma aqui outra, ali outra manifestação que denotam rejeição a você, enquanto parlamentar e enquanto candidato. Rejeição que, a meu ver, e aqui não há nenhuma defesa gratuita, mas de reconhecimento, que elas às vezes são despropositadas. Por exemplo, você está terminando um mandato de 8 anos e não se ouve até agora, e eu acho que pelo seu comportamento não se ouvirá, nenhum escândalo de corrupção. Diz, olha, o Teomário conseguiu recurso ali para a ponte do Arariquara, mas ele está levando 10% aí da obra, como é comum, e hoje isso não é nenhuma novidade, é o Brasil inteiro. E às vezes eu fico imaginando, quando o Bolsonaro diz que não tem corrupção no governo, como não tem se as emendas são direcionadas por parlamentares corruptos, né? E muitos. E é a prática do país, né? Então não se ouve nenhuma acusação, nenhum escândalo de desvio de dinheiro envolvendo seu nome. Não se pode também dizer que em algum momento você tenha definhado, tenha corrido da responsabilidade de defender os interesses do Estado de Roraima, né? Não há, aparentemente, eu não tenho conhecimento, de que você tenha votado qualquer projeto no Senado Federal que significasse ter ido contra os interesses maiores do Estado, né? Sobre você, tem algumas colocações de que você não tem um rumo, né? Porque apoiou a Dilma, depois votou pelo impeachment dela, né? E esse é o principal acusação que lhe fazem referência, e também no episódio aí envolvendo uma mulher, né? Logo no começo do seu mandato, né?
que essa nossa justiça não julga, até para mostrar que se ele tem culpa ou não, porque é uma estratégia desse Senado Federal segurar tudo que há contra parlamentares para tentar segurar esses parlamentares, para calar a boca. Né? É que não me cala. E primeiro, não se pode nem dizer que não cala você, porque lá no Senado nunca sequer as ações que se propuseram contra esse ministro do Supremo foram a qualquer comissão. Ela chega na mesa diretora e não andam, fica ali. Mas levaram minha assinatura. Levaram ali, né? Agora, aqui você atribui, você já disse agora uma causa. Você acha que sua alta rejeição está diretamente proporcional à aceitação da ex-prefeita Tereza Surita. Como você é, e isso é verdade, o único político que combate frontalmente a candidatura dela, como combate frontalmente a candidatura do ex-senador Romero Jucá, né? É evidente que quem simpatiza e que tem um voto já definido para Tereza Surita o rejeite, né? Mas aqui que você atribui qualquer outra rejeição, né? Fora esses dois episódios. Que oportunidade o senhor me deu? Fora esse episódio que a justiça não deixa você ser julgado inocente ou culpado, né? E essa história de que uma hora apoiou a Dilma e outra hora apoiou a Olha só, dela. muito bem oportunizado o senhor me deu. Por exemplo, o patriarca da corrupção, ele foi o líder da Dilma, mas foi quem arquitetou a derrubada dela. Isso não conta? Isso não conta, não é verdade? Quer dizer, o Thelmário, que a Dilma não pediu voto pra mim, que eu fui pra base da Dilma pela mão do Temer, que era o Temer quem negociava a base no PMDB, fui pelas mãos dele, e quando começou o impeachment, eu comecei a acreditar que ela não estava envolvida em corrupção. Depois, pelo andar da carruagem, no final, eu entendi que o barco estava morto. E teve uma reunião do PT, naquela época, PMDB, com o Renan, essa turma toda. O patriarca da corrupção teve lá, mas saiu logo, porque ele estava por trás do golpe. Então, o que eles fizeram? Disseram o seguinte: a Dilma não tem quem salve ela mais. Não tem quem salve mais ela, e a única coisa que tem é deixar ela elegível. Aí fiz um acordão para deixar ela elegível. Então eu votei para ela ficar elegível. Mas votei pelo impeachment, porque em Roraima 90% queriam o impeachment dela. O que fez eu votar contra a Dilma foi o percentual em Roraima, que 90% de Roraima queriam o impeachment dela. Eu acompanhei o povo. Foi isso que aconteceu. Bom, fato. Mas me arrependi. Publicamente eu fui na Depun depois de me arrependi disso. Porque eu vi que foi um golpe, uma mentira. Caí no conto do vigário. Fui inocente nessa onda. Que todo mundo, às vezes, erra, e esse foi o erro político que eu tive até hoje na minha vida. Embora, por esse ângulo. Votei porque 90% foi um queria. Golpe, até com certos alas do PT que queria vê-la fora. Queria fora, porque a Dilma não queria. Para aumentar o potencial da reeleição do Lula. Do Lula. Fato. Muito bem. E o único erro do Lula foi ele não ter um mandato, ficou achando que era o Deus de tudo, botaram ele na cadeia e acabaram com ele. Bom, olha só. Você colocou um ponto importante. Doutor Getúlio, quando eu me projetei a ser senador, ninguém acreditava. Quando eu ganhei, um mandato robusto, eu entrei no radar, não é no radar da parabólica sua, não. Entrei no radar dos políticos de Roraima. Opa, o Thelmário tá vindo aí, ganhou uma eleição robusta, pode ser o futuro governador desse estado. Aí, os pretensos candidatos viraram a sua artilharia para cima do Thelmário. Quem foram? Messias com a Assembleia, Jalsa depois com a Assembleia, Messias com a Sueli com medo de eu concorrer com ela, o governo todo me metralhando, e o grupo do mal. O grupo do mal, comandado pelo patriarca da corrupção. Então, veja assim, o grupo do mal com um aparato de comunicação robusto, a rede social robusta, a Assembleia Legislativa robusta, o governo robusto e pé no Thelmário. E eu não percebi isso. Eu vi as porradas, vi as pancadas, via tudo. Falar negócio da mulher, depois negócio de galo, negócio depois de galinha, negócio de diabo 4. Então, e eu não notava isso. Eu não notava que eles estavam me destruindo pelo segmento da sociedade. Eu não notei isso. Sabe onde eu notei? Quando eu fui candidato a governo. Que eu vi a pesquisa eu com 3%. Falei, mas o que houve? Aí que eu acordei. Aí eu comecei a mudar o jogo. Por isso que hoje a gente, não vai falar aqui, mas todo mundo sabe que a gente desponta lá na cabeça porque a questão para Senado. Porque eu mudei o jogo, cuidei disso.
cuidei em limpar isso com o meio de comunicação, aqui na Folha, estabelecendo a verdade e fazendo a prestação de conta. Então, eles montaram em cima de mim para impedir de eu chegar ao governo e pegar essa lapada violenta, mas que hoje está limpo. Acabei de fechar uma pesquisa, não fala mais negócio de mulher, não fala negócio de galo, ao contrário, fiquei feliz em entender que o Theomário é o político que mais traz recursos para cá. Saiu isso já nas pesquisas. Então fiquei feliz com essas informações, sabe? O povo está tendo essa conscientização. E eu, uma vez, quando começou logo a campanha, o Império me disse assim: Theomário, não te preocupa muito não, trabalha e mostra teu trabalho, que lá no final, quando o povo vê quem são teus adversários, entre esse eu vou ficar com o Theomário mesmo. Isso está acontecendo, mas muito, muito. Hoje mesmo na reunião, 40 e poucas pessoas muito disseram assim: olha, não é votar em você, mas entre os que estão aí eu vou ficar com você. Então, sabe, começa, porque quando você é vitrine, doutor Getúlio, todo mundo taca a pedra em ti. Então, por isso que eu digo, não tenho medo de ir para essa eleição de jeito nenhum, vou tranquilo, muito tranquilo. E tem um detalhe, eu sempre digo o seguinte: pior do que um político corrupto é o cidadão que defende ladrão. E eu não acredito que o povo vai votar num ladrão e deixar um honesto de fora. Não acredito. Deixa eu dizer para você. Você não tem receio de que, pela manutenção da sua candidatura e de um lado, e do Irã Gonçalves para o outro, os votos da base governista ou do antijucarismo venham a se diluir entre vocês dois, propiciando a eleição do Romero Jucá? Não tenho esse medo pelo seguinte: o Romero tem teto. Ele ficou sozinho no teto e agora ele caiu muito do teto. Tá lá embaixo. Ele dá salvo se pegar só o voto do Romero sem a saia da Tereza, é um homem morto. Morto. Ele ainda respira um pouquinho, porque ele oxigena. Ele é como um pirarucu. O pirarucu, para respirar, bota a cara de fora e ele mete a venta na saia da Tereza para respirar. Então, se tirar a saia da Tereza, ele é um morto. Não tem mais oxigênio. Bom, então o teto dele já chegou. E o meu voto é um voto que vai vir do fruto do trabalho. Então, quem é anti-Jucá não pode votar em Irã, por exemplo. O Irã saiu do colo do Jucá ontem, na eleição municipal. Então, o Irã não representa o anti-Jucá. O doutor Helder Girão não representa o anti-Jucá, porque o Jucá, ele sempre foi parceiro do Jucá e sabemos das coisas todas. Então, o cara que é anti-Jucá é Theomário, não tem jeito. Vai polarizar. É Theomário e Jucá. Acabou. Bom. São 11 horas e 38 minutos. Vamos aqui as participações, Theomário. Vamos lá, o Tarcísio, ouvinte, doutor Getúlio, senador Theomário Mota. Todos os domingos escuto o programa Agenda da Semana, mesmo muito distante, mas é um meio de matar a saudade desta querida terra. A última participação minha nesta rádio foi quase na véspera da Operação Arcanjo. Justamente com o nosso saudoso professor, é muito longa, Aldir, acho que está vindo, tá bom. Juntamente com o saudoso professor Aldir. Não quero parabenizar hoje quero parabenizar por ouvir sua voz e este grande político, às vezes injustiçado por outras emissoras tendenciosas. Doutor Getúlio, domingo passado, então, o grande deputado Irã Gonçalves disse que ser senador é um projeto pessoal dele e que no Palácio do Governador não teria vaga no palanque, não estaria vaga para 2 candidatos, afirmando que ele já é o escolhido pelo governador para a minha humilde concepção política, que prometo ser efeito ao cargo. Enfim, ele já mostrou que é bom deixar para o povo escolher. Forte grande abraço, doutor Getúlio e senador Theomário Mota. Aí aos ouvintes desta grande emissora, o Tarcísio diz lá de Fortaleza isto. Em outras palavras, ele entende que você deve ser o candidato a senador. Obrigado, Tarcísio. Um abraço para você em Fortaleza, terra maravilhosa. Que Deus abençoe você.
Sempre. Tarcísio tem uma raiz funda em Roraima, ele prestou um serviço social da mais alta relevância, né? E de coragem. É corajoso, né? Tá lá, coitado, para proteger a sua própria vida, porque o Tarcísio aqui foi realmente o protagonista daquele grande trabalho que foi feito aqui no combate à pedofilia. Vamos ouvir o Elisu. Bom dia, doutor Getúlio. Bom dia, senador Telmário. Doutor Getúlio, eu quero aqui fazer uma observação e ao mesmo tempo agradecer ao senador Telmário Mota pela visão política que ele teve quando observou o sofrimento do povo que atravessa, né, a balsa do Passarão e fez uma emenda parlamentar alocando dinheiro para a construção da ponte no Passarão. Essa ponte, ela vai encerrar um período de sofrimento à população já sofrida que depende daquela balsa que muitas vezes está quebrada. Então eu aqui parabenizo o senador Telmário pela visão que ele teve, né, e pela disponibilidade que fez com que ele fosse lutar para alocar o recurso para a construção dessa ponte. Parabéns, senador, e a gente quer ver sentar a pedra fundamental, né, e começar os pilares dessa ponte ainda esse ano, tá? Que Deus proteja o estado de Roraima. Tenha um bom dia. Bom, antes de passar obrigado, Elisu, para o Telmário para ele comentar a participação do Elisu, eu quero ter uma conversinha com o Elisu. Uma pessoa a quem o Elisu mandou um áudio, né? Certamente amiga dele, talvez para quem ele deu a satisfação, me encaminhou o áudio que ele encaminhou. E nesse áudio, o Elisu disse que eu aqui fiquei cheio de dedos quando comentei, né, durante a entrevista com a ex-prefeita Tereza Surita, eu comentei a respeito da intervenção da direção nacional de alguns partidos localmente por conta da influência de outros políticos. Especificamente no caso da intervenção do PSB, onde a direção nacional tirou históricos do PSB e colocou correligionário do ex-senador Romero Jucá. E também se comentava na ocasião a pressão que alguns correligionários do governador Antônio Denário faziam para que houvesse intervenção do PL aqui em Roraima para entregar o controle do PL para o governador Antônio Denário. Elisu, eu acho que você não ouviu bem. A minha posição não tem nada de aspectos morais, isso é da política. Embora eu ache condenável que um partido não respeite os seus tradicionais militantes e o entregue a qualquer um a pedido de político. Nada tem a ver com outro partido, né? Você que talvez tenha querido agradar essa pessoa para quem você mandou o áudio. Mas nunca esqueça que Roraima é muito pequenininho, né? 30 minutos depois que você mandou esse áudio, a pessoa me retransmitiu, né? Deixa eu deixar uma coisa bem clara, Elisu, eu não tenho partido, eu não tenho candidatos aqui. Eu procuro dar e respeitar os nossos ouvintes, inclusive ouvintes que deles discordo, como em alguns casos das suas intervenções, mas vou defender até a morte o direito que você tem de expressá-las, mas tem que expressar com respeito, né? Sem falta de respeito. Eu não me enchi de dedos coisa nenhuma, né? Eu acho que é da política essas intervenções, muito embora delas discordem. Eu sei quem militou sempre no PSB aqui, e é estupidamente inaceitável que em um dado momento recebam aí uma resolução da Nacional, né, tirando o comando desses militantes tradicionais para dar novos a novos correligionários, às vezes que nem eram inscritos nem filiados ao partido, né?
Deixa eu dizer para você mais uma vez, Elisu. Quando eu trouxe, por que eu trouxe a ex-prefeita Iracema? Porque no domingo anterior, nós tínhamos trazido aqui o governador Antônio Denário, que falou de eleições. Por que, entre outras coisas, e além do respeito que temos por ele, e já disse aqui, não escondo isso, acho que algumas pessoas avaliam muito mal o senador Telmário Mota, e equivocadamente. Por que nós trouxemos hoje o senador Telmário Mota? Porque no domingo, o competidor a ele, no palanque do governador Antônio Denário, o deputado Irã Gonçalves, esteve aqui. Nada mais justo do que nós trazermos o senador Telmário Mota aqui para falar das suas dores, das suas expectativas, das suas intenções. Entendeu, Elisu? Não meça o caráter dos outros pela sua régua. Cada um de nós tem uma régua. E essa régua só serve para nós mesmos. Não serve para nós tentarmos medir o caráter dos outros. O senador Telmário Mota pode comentar aí a participação do Elisu. Não, como eu disse, eu agradeço, Elisu, e como você colocou, ali é um sonho de 50 anos, não é uma obra pequena, é uma obra que tem suas complexidades, ela não é uma obra que se faz no estalar do dedo, mas o mais importante é o recurso, esse já está alocado. Nós colocamos 60 milhões, o governador mais 20, 80 milhões já estão disponíveis, né? E o projeto já está sendo concluído, já foi. A Caixa pediu fazer algumas revisões. Eu acredito que isso é questão de poucos dias para a gente poder fazer essa pedra fundamental. Então, a ponte do Passarão, a estrada de Normandia e a vicinal 26 deixa meu coração alegre, deixa eu feliz, porque eu sempre digo que a vida é boa quando você é feliz, mas a vida é muito melhor, Elisu, quando você faz alguém feliz. Esse mandato é do povo, sou inquilino dele e eu quero ocupar ele sempre com muita dignidade. Eu acho que essa ponte do Rio Arariquara vai ser uma obra fundamental para finalmente impulsionar o desenvolvimento da região nordeste do estado de Roraima. Bom, vamos ouvir o que tem a dizer o nosso ouvinte, ex-deputado Rogério Trajano. Bom dia, doutor Getúlio. Bom dia, senador Telmário Mota. Ouvinte do programa Agenda da Semana. Eu sou Rogério Trajano e eu quero parabenizar o senador Telmário Mota. Ele, quando conseguiu o mandato de senador, a gente viu todo o tempo que ele foi um poder que serve e não um poder que se serve. Então, os gargalos que ele está dizendo, que lutou, que trabalhou para melhorar a vida da coletividade do nosso estado, de quem aqui habita, é simplesmente perfeito esse relato dele. Um grande abraço, senador, e que Deus continue lhe conduzindo por o caminho da sabedoria para que o senhor possa contribuir cada dia mais com o nosso estado. É uma satisfação estar falando com o senhor também, doutor Getúlio. Um grande abraço. Um grande abraço, muito obrigado, Rogério Trajano, pela sua participação. Ele é um ouvinte assíduo nosso. Doutor Getúlio, deixa, eu estava olhando a foto do Rogério. Rogério, eu sou um cabo muito feio. Sabe por quê? Que as pessoas dizem assim, Telmário, tu parece com o Rogério. Meu, falar, Rogério, bora buscar um cirurgião plástico para nós dois. Olha só, deixa eu contar uma história do Rogério. Eu era vereador e líder, e o Rogério vereador. Aí um dia nós fomos reunir o Rogério, o doutor Getúlio era secretário do planejamento. Eu não me lembro mais qual foi o assunto. Rapaz, esse Rogério deu uma aula nesse negócio, desse assunto. Quando ele saiu, depois ficou o doutor Getúlio disse: rapaz, Telmário, esse Rogério não chegou a ser vereador à toa, não. Esse rapaz é inteligente, né? Porque o Rogério era mestre de obra e é daquela surpresa agradável que de vez em quando a eleição faz, né? Então ela trouxe o Rogério da periferia ali, né, para eleger vereador, quando ninguém menos espera. Sempre acontece assim, não vê? Agora aconteceu com o Gari. Sempre uma eleição a gente traz uma surpresa agradável. E o Rogério, essa surpresa agradável, um cara preparadíssimo, inteligentíssimo, né? Eu me lembro, só concluindo, porque eu gosto de falar essas coisas do Rogério. Olha só, o Rogério, quando tava a eleição do Neudo e Anchieta ali, pau a pau, diferença de mil e pouco, ainda faltava bastantes urnas, ele me ligou.
Teomar, tu tá onde? Eu tava com medo desgranado, tava no meu sogro. Aí eu disse, tô aqui. Ele disse, pode ir pra rua, pode bater pau. Já calculei aqui, tal, a Anchieta vai ganhar ali entre 1.900 ou 1.000 votos, mas não perde mais. Falei, Rogério, para com isso, ainda falta tantas urnas. Não, já calculei tudo. Digo, rapaz, tu é um mestre de obra bom demais. Então, Rogério, eu tenho muito carinho e respeito por você. Obrigado pelas suas palavras, tá? O Daniel diz o seguinte: bom dia, doutor Getúlio. Eu quero dizer que eu tenho vergonha desses políticos aqui de Roraima. Saúde abandonada, escola pública saqueadas. Agora, em tempo de campanha, todo mundo faz alguma coisa. Isso é lorota. Daniel, aqui do centro. Daniel, eu também tenho muito carinho e respeito pela palavra do eleitor. Mas entende o seguinte, Daniel. Você sabe qual é o papel do parlamentar? Você sabe qual é o papel do executivo? Quando você fala que tem uma vergonha da saúde, tem uma vergonha da educação, eu concordo que talvez a gente não ofereça de longe o que tem de melhor. Mas tu está referindo a qual saúde? A saúde municipal? A saúde estadual? A educação municipal? A educação estadual? Eu vou dar um parecer para ti rapidamente. Quando eu fui vereador, nós recebemos a Prefeitura de Boa Vista, o Iradilson, com 30 e poucas escolas, deixou com 80 e poucas escolas. E todos os professores com níveis superiores. Todos com níveis superiores. Bom, a relação à saúde, eu coloquei 30 milhões. Fui o político que mais coloquei dinheiro na saúde, na educação. 30 milhões. Para comprar, para reformar a escola, para comprar equipamentos, para comprar ônibus para transportar merenda, para comprar ônibus de transporte escolar. Coloquei e não disse um dia não, Daniel. Fica a critério da secretária botar dentro da necessidade. E com relação à saúde, quando a Sueli era governadora, eu fui o cara que lutei para liberar uma emenda de bancada de 47 milhões para custeio. E agora mesmo, nessa reforma que vai ter, eu coloquei recurso para maternidade, por ser de referência e para o Coronel Mota. E tem 9 milhões ali nos cofres. E fui o político que mais coloquei recursos nos municípios como um todo. Agora tu tem que entender o seguinte: saúde pública. Sabe qual é o papel da saúde pública municipal? Né? Que é a básica, é dar médico, exames laboratoriais e remédio. Quando a saúde municipal não dá médico, não dá exames laboratoriais e não dá remédio, sobrecarrega a média e alta complexidade. E aí sobrecarrega o hospital geral. Aí a gente acha que o hospital geral não funciona, porque ele está fazendo o papel que deveria ser feito pela prefeitura. Você lembra muito bem que na pandemia os postos eram fechados, feriado e sábado e domingo, sobrecarregando o hospital geral. Mais do que isso, Boa Vista é a única capital que não tem uma UPA. E sabe quanto nós colocamos de recurso no município de Boa Vista, emenda de bancada? 43 milhões. Depois mais 22 milhões da Petrobras. Depois mais 4 milhões. Então, você não pode ter vergonha dos políticos de Roraima, não. Você deve ter de alguns. Aí você tem razão. E depois compara nós com outros políticos. Os senadores de Roraima e os políticos de Roraima colocaram mais dinheiro do que os senadores, por exemplo, do Rio Grande do Sul, do Distrito Federal, que tem 3, 4 milhões de habitantes. Analisa primeiro, porque é fácil criticar, mas tem primeiro que analisar. Bom, eu quero dizer, viu, Daniel, que o direito à crítica, ele é sagrado. Agora, o senador Teomário Mota disse uma coisa que é verdade. Há políticos e políticos, né? Especificamente sobre a capacidade de mandar dinheiro para Roraima para resolver os problemas, a bancada de Roraima, ela é exemplar, como disse o Teomário. Proporcionalmente, o habitante de Roraima é o brasileiro e a brasileira que mais recebem recursos do governo federal. Agora, como é que você pode diferenciar os políticos? Aqueles que mandam dinheiro e não correm atrás da propina, e aqueles que mandam dinheiro para tirar uma parte de propina. Essa é que é a diferença. Eu acho que você deveria olhar os políticos por essa ótica. A diferença entre aquele que apresenta a emenda para a realização de uma obra, mas não corre por trás de um governador. Eu quero aí saber quem é a empresa que vai executar, porque eu quero aí pedir aí de 10% a 15% de fundo político, né?
Você tem elementos para fazer isto, né? Vários elementos. Você pode ver como é que vive o político, qual é o patrimônio dele, né? Como é que ele se comporta, se ele investe fora do estado, se ele se transformou em milionário sem trabalhar. Mas não é bom para a democracia que a gente junte todos no mesmo saco e faça julgamentos. A gente corre o risco de cometer injustiças e erros que mais tarde vão ser muito caros para a população. Tá bom? Tá, Daniel? Vamos agora a Denis, lá do Centenário. É do Denis? Vamos ver. Bom dia, doutor Getúlio. É o Denis. Estou gostando da entrevista com o Teomário Mota aí. Teomário Mota é um cara que trabalha e que faz muita coisa por Boa Vista, Roraima e todo o estado. A única coisa que eu não estou concordando muito com ele é ele estar apoiando o Bolsonaro, porque... E nem quero que ele apoie o Lula também, porque ele tem que apoiar outro candidato melhor, porque o Bolsonaro eu não concordo com muitas coisas que ele fala e nem com nada que ele faz, que é só ignorância total. E o Teomário merece coisa melhor. Muito obrigado e um bom dia. Aqui é o Aldenir do Centenário. Ó, Denil, um abraço pra ti. Ó, Denil, um abraço pra ti. Essa unidade de saúde municipal aí foi uma indicação nossa, o Getúlio me ajudou nela, no tempo do Iradilson, nós fizemos ela aí, essa aí no Centenário, e muita pavimentação aí no Centenário. O Centenário foi uma invasão na época, e a maioria dos servidores, das pessoas que ocuparam o Centenário, eles trabalhavam ali no Jockey Club, quando eu era presidente. Era o Dedé, os filhos dele, aquela turma lá, o Bacurim, João Zé da Palha, aquela turma toda. Então, a minha vida aí no Centenário, ela tem muita participação, A própria Avenida Centenário era uma avenida que eu passava um carro nos buracos, enterrava um carro todo. E era um lugar de desova, eles matavam, jogavam gente ali. Então, eu comecei a fazer eventos grandes aí no Jockey Club, e o Neudo foi quem primeiro pavimentou essa avenida aí. Um abraço, hein? Bom, o Gilson, taxista do Santa Teresa, ele pergunta, mas o Teomário já respondeu. Bom dia, Getúlio. Pergunta ao Teomário Mota em que ele vai votar para presidente. Espero que seja no Bolsonaro. A esquerda nem pensar. Tá vendo, Denis, como a vida é? Vamos lá. O Ronald Brasil de novo, né? Mais uma vez, satisfação. Mais uma vez, parabéns, doutor Getúlio, sempre com muita informação que nos interessa. Quem acompanha a agenda da semana sabe da coerência e da imparcialidade que o programa tem. Obrigado, o Ronald Brasil. Vamos na outra participação. Essa é a pergunta para o senador Teomário. Quem acompanha... Nós sabemos aí que um desses gargalos que o senhor mencionou, que ajudou a destravar no estado de Roraima, sem dúvida nenhuma se tratam de questões estruturantes, simboliza soltar as amarras do setor produtivo e do povo desse estado. Diante disso, eu pergunto ao senhor como é que ficou aí os andamentos da alteração do decreto 6754, né, com uma retirada daquela pretensão de criação da Floresta Nacional do Jaguaperi, estipulada lá nesse decreto, e que não tem hoje como operacionalizar, né? Tendo em vista que as características físico-bióticas, a área está totalmente antropizada e tem um interesse econômico do estado muito grande lá. De outra banda, nós temos aí a recategorização das APAs Baixo Rio Branco e Cheruindi, né? Que estão em fase de finalização na FEMAL, penso que já está bem encaminhado, e isso vai garantir, né? Aquela exigência do Código Florestal de conservação e preservação dos 65% do território de Roraima, junto com as outras áreas institucionais. Então, no final, nós teremos aí a possibilidade jurídica, né, de fazer a redução da área de 80% para 50%, aumentando de forma sustentável a nossa produção no estado de Roraima. Eu pergunto ao senhor, o senhor que está aí dentro, né, do Senado Federal, brigando por isso, tem algum posicionamento que o senhor possa dar ao povo de Roraima em relação a essa alteração efetiva do decreto 6754, com a retirada da Floresta Nacional Jaguaperi, que é só uma pretensão que não foi executada nos termos do SNUC? O Ronald Brasil ainda.
Primeiro, Ronald, eu quero parabenizar pela sua participação. Você é um cara que domina como ninguém esse assunto, domina bem, você nos orgulha disso. Você é uma pessoa que tem subsidiado esse assunto assim com muita propriedade, Agora eu vou dizer uma coisa aqui, que comigo não tem curva no corpo não, O Parque do Lavrado foi uma proposta colocada pelo patriarca da corrupção com a filha da Tereza. Ele hoje, se tivesse materializado, inviabilizava todo o setor produtivo no Lavrado, porque ela defendia uma tese que o Parque do Lavrado, o Lavrado de Roraima, era um bioma que só tinha em Roraima, tinha que ser preservado. E aquilo já estava no decreto. O Ministério Público já tinha entrado com uma ação na Justiça dizendo: ou identifica o Parque do Lavrado ou não se demarca nada, não titula nada aqui. Certo? Então já estava judicializado. E a Dilma teve coragem de tirar. Eu convenci ela e ela tirou do decreto. Bom, como o Rony falou aí, isso é uma pretensão, a Joperi. O CNBio já disse que não tem interesse, que para poder materializar isso vai ser uma segunda Raposa Serra do Sol, vai ter que tirar pessoas que já estão ali, como ele disse, antropolizadas, são pessoas que vão ter que ser indenizadas. Eu levei essa situação na época que o ministro era o ministro Salles, ele estava com o decreto pronto para tirar. O ministro Salles caiu, assumiu outro ministro. E eu levei essa mesma proposição dentro do avião para o presidente e para o ministro. Quando o presidente chamou o ministro ficou cheio de dedo, disse que naquele momento ia ter aquele negócio internacional do meio ambiente e que a Rede Globo ia pra cima, que ia esperar passar. Agora já solicitei uma audiência para ir lá com ele. Mas eu tô achando frouxura no ministro e no presidente. Era para dar uma canetada e ter acabado com essa questão. Bom, vamos a outra. O Tony Carvalho, lá do Alvorada. Bom dia, Rádio Folha, Getúlio Cruz. Quem fala aqui é Tony Carvalho, do bairro Alvorada. Gostaria de fazer uma pergunta ao senador Telmário Mota. Telmário Mota, como você pretende apoiar o governo Denário, sendo que o governo Denário não irá lhe apoiar para Senado? Não seria melhor o senhor sair como candidato ou pré-candidato ao governo do estado, assim como você já saiu uma vez? Parabéns, meu amigo Getúlio Cruz, você falou tudo. E a democracia é exatamente isso, é dar espaço para todos falar, dar sua opinião. E você tá certo. Meu amigo Elisu, todo respeito, faltou essa aula aí da democracia. Pronto, o teu bar tá aí, o Tony Carvalho. Bom, Tony, primeiro, muito obrigado pela sua participação. Tony, deixa eu explicar. Eu não apoio uma pessoa se ela me apoiar. Eu não estou na política pelo meu interesse pessoal. Por exemplo, um rapaz disse agora que o deputado Irã disse que ser senador é uma questão pessoal dele. Minha não. Eu sou senador pelo estado de Roraima, pelo povo de Roraima, pelos interesses de Roraima. Ora, se o governador Antônio Denário tá dando certo, o fato de ele não me apoiar, eu vou brigar com ele? Eu não. Ele tá dando certo no meu estado. Tá pagando as contas em dia, tá fazendo estrada, tá fazendo ponte, tá fazendo hospital, tá fazendo posto de saúde, de educação, tá pavimentando, tá ajeitando o setor produtivo. Então esse cara tá servindo. Agora, eu como senador posso ajudar ainda muito mais. Nós já temos gargalos fortes aí, essas cirurgias eletivas precisamos resolver. Nós precisamos fazer mutirão para fazer a titulação urbana e rural. Essa questão da frona de Joperi. Então, como senador, eu posso ajudar ainda muito mais o meu estado, sem querer tá aí interferindo na parte do governo. Eu acho que o governo está muito bem. Então, se o governador não me apoiar, isso não me influencia em nada. Eu não fui eleito nos braços dele, eu fui eleito na minha pampa com o meu povo. O Alcido Taiano, vamos lá. Eu sou Denário para governador e sou Temário para Senado, para derrubar o Jucá, para não deixar mais a família Jucá dominar aqui o estado. Então se o Temário não prestar, na outra nós vamos tirar ele. Ele era petista, mas hoje ele está do lado do Bolsonaro. Então, hoje nós somos a situação alternativa para Roraima é o Temário.
Meu amigo Rogério Trajano, tu tá aí junto aí no programa, tu me conhece, eu sou Alcino, que era da Soma 1, hoje tô aqui no Taiano. Nós vamos trabalhar em favor do Denário e do Teomário, do Senado, né? Governador, doutor Getúlio, deixa eu explicar um pouco. Assim, obrigado, hein? Obrigado por esse apoio, fundamental. Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. Roraima é um estado que não tem vida econômica própria. Nós dependemos muito ainda do governo federal. Então você ganhar uma eleição e por uma questão ideológica, tá brigando com os governos federais, você não ajuda teu estado. Tu não ajuda teu estado. Então, o que ajuda o estado é você ser parceiro do governo federal e a contrapartida chegar aqui. Imagine só, como você bem colocou, né? Eu, de repente, olho o tanto de obras que nós trouxemos para o estado de Roraima. Imagine você, né? Todos os municípios têm recurso nosso, o estado tem recurso nosso, as 3 maiores obras desse estado vão sair da nossa mão. Então, sabe, colocando dinheiro nunca colocou, então isso é que é importante. Eu não sou petista, eu não sou bolsonarista, eu sou roraimense. Minha briga é por Roraima. Quem fizer bom para Roraima tá fazendo bom para mim, porque é assim, beija a boca do meu filho que a minha será beijada, né? Assim não tem que ditado que diz? Então beija a boca de Roraima que tu beija a minha, porque Roraima que é meu povo. Roraima é o plano A, eu não tenho fora de Roraima uma caneta. Eu quero ver esse estado explodindo de produção, empregando todo mundo. Aí eu sou feliz, vou embora plantar minha melancia e cuidar da minha roça. Deixa eu só até reforçar aquela resposta do Daniel. No outro dia, Rádio Folha tem um programa dedicado a caminhoneiros no sábado de manhã. Do Boca, né? Eu gosto. Boca. E no outro dia ele falava sobre a situação da BR-174 e elogiava a bancada federal de Roraima, dizendo que aqui, por conta da ação dos parlamentares federais, inclusive citou o senador Teomário Mota, as condições da BR-174 eram muito melhores do que no trecho do estado do Amazonas, que lá os políticos não davam a menor atenção e era uma buraqueira só, o DENIT de lá não dava a menor manutenção ao trecho da BR-174 em território amazonense. Só para registrar. Vamos lá, mais uma aqui. Dr. Helder é um grande nome para o governo do estado de Roraima, é o Ricardo Souza que diz. O Helder Bom dia, ouvintes da Rádio Folha, bom dia, doutor Getúlio. Eu queria só dar uma palavrinha a respeito, meu nome é Ricardo, a respeito dessa entrevista, né? Realmente o senador realmente coloca que botou muito recurso aqui, muito recurso ali. Primeiro que, particularmente, eu acho que isso é uma grande anomalia, essa coisa de legislativo tá lidando com orçamento. Eu acredito que ele poderia dar indicativo, não colocar orçamento ou vamos dizer assim, dispor de orçamento para que isso fosse possível. E aí a gente vê o seguinte, olha a pergunta do rapaz, né, que muita coisa na época da eleição, muita gente fez isso, fez aquilo, realmente vai de encontro que o eleitor fala. Eu botei 30 milhões disso aqui, botei 30 milhões naquilo, 30 milhões para lá, para cá, e a coisa nada mudou. E aí, senador, não seria mais interessante se o senhor realmente fizesse o papel que é fiscalizar? Seria mais interessante isso? Fiscalizar realmente aonde é que é aplicado esse recurso? Porque pelo que a gente vê, isso não acontece, não há fiscalização. Dado o que a gente tem visto hoje nas áreas mais críticas de todo o governo. Quem é? Ricardo. Ô, Ricardo, obrigado, Ricardo. Ricardo, você tem... Olha só, quando o doutor Júlio Martins e quando o doutor Augusto Botelho era o parlamentar, naquela época não tinham emendas. Também não tinha essas corrupções aí, não. Não tinha essas corrupções. Mas tem a de sapo de cócara com ele. Ora, se hoje o parlamento criou essa participação de recursos federais, tanto de emendas individuais como coletiva, vambora utilizar. Agora deixa eu te falar o perigo disso. Por exemplo, você viu que o presidente Bolsonaro disse que não interessa por governo? Só interessa por parlamentar? Sabe por quê? Porque o governo, se deixar a critério do governo federal alocar recurso, ele fecha a torneira e morre asfixiado. Se ajoelha. E o parlamentar não se ajoelha, não. Ele não faz isso com o parlamentar. Então, essa história de o parlamentar ter as emendas, ela não resolve. Tu imagina o que essas emendinhas que nós estamos colocando aqui, que são muitas para cá, mas para Minas Gerais, que tem 800 e poucos municípios. Lá quando coloca 30 mil, 50 mil para um prefeito, ele bate palma. Aqui a gente coloca 1 milhão, mas só 1 milhão?
Não entendo. O povo de Roraima parece que dinheiro aqui, o dinheiro não vem do céu, dinheiro não vem do ar, dinheiro não vem do mar. O dinheiro vem, rapaz, da mão calejada do cidadão, do suor que corre no rosto, do vento que seca os teus lábios. É o suor do dinheiro do povo. Agora, a fiscalização, você tem razão, mas vai só nós fiscalizar? Cadê o TCU? Cadê o Ministério Público? Cadê o TCE? Cadê a Câmara dos Vereadores? Cadê os deputados estaduais? Aí, rapaz, eu acho engraçado, doutor Getúlio, esse fato. Quando eu era vereador, parecia que não tinha deputado estadual, não tinha federal. Era o Telmar no meio dessa confusão. Agora eu sou senador, é tudo senador. Eles ligam pra mim, denunciaram ontem pra mim, Hospital Coronel. Senador, eu tava aqui no hospital infantil, olha aqui, não tá em TFD, não tem nada. Aí eu reclamo, diz, o Telmar quer ser vereador. Não, gente, é que o Telmar é lembrado na dor do povo. E muito obrigado. Deixa eu dizer, o Telmar disse aqui agora que é preciso ter pragmatismo, né? Se a legislação brasileira deu ao parlamento brasileiro a capacidade de influenciar no orçamento e os seus parlamentares de influenciá-lo, vamos aproveitar. Agora tem que ter fiscalização e aí o ouvinte tem que ter razão. Mas o Brasil, e Roraima, vamos pegar o caso de Roraima para ir muito longe. Roraima gasta seguramente quase 400 milhões de reais por ano para manter Tribunal de Contas, Ministério Público Estadual, Ministério Público de Contas, juiz, justiça, né? Tem as varas públicas, né? Tudo para fiscalizar. E a própria Assembleia Legislativa. 400 milhões por ano. Então esses órgãos é que deveriam fiscalizar. E aí o Telmar tem que ter razão. Pena que o Ministério Público, por exemplo, não exige nem que o governo estadual, nem os municipais, cumpram a lei. O que diz a lei? Cada estado, cada município é obrigado a publicar qualquer centavo que receba do governo federal. Isso é feito para que esses órgãos de fiscalização e a própria população façam a fiscalização. Então vamos fiscalizar. Vamos mais rápido, porque nós já estamos às 12 horas e 12 minutos. Quem agora é o Edivaldo Lima. Bom dia, doutor Getúlio Cruz. Bom dia, senador Telmar Mota. Esse fala e faz. Quem fala aqui é o Diogo de Mucajaí. Hoje nós já tivemos uma reunião com o senador, aqui em Mucajaí, com os amigos. E, amigo senador, quero dizer para você que estamos prontos aqui em Mucajaí para pedir voto, rua por rua, para você. Estamos aqui de novo e um abraço. Tudo de bom, companheiro. Vamos para cima da luta. É o Diogo, né? De ouro. Oi, Diogo. Muito obrigado pelo seu apoio, pelo seu carinho. O Diogo é um amigo meu antigo, né? Esse cara é valente, uma pessoa humilde, muito querida em Mucajaí. E quando eu vou fazer meu som lá, o sol que eu pego, ele pega. Ele fica dizendo no carro de som, ele que conhece rua por rua, bairro por bairro. Um abraço, felicidade, luz, benção para você e toda a sua família e todo o povo de Mucajaí. Deixa eu dizer, nós temos ainda várias mensagens para responder e não vai dar tempo. É verdade. Nós deixamos propositadamente a última meia hora de entrevista com o senador Telmar Mota para responder os nossos ouvintes, e eles foram muitos, né? Eu queria apenas mais uma do Luiz Linhares, porque aí eu vou só fazer o registro das demais, tá bom? Tá bom. Bom dia, pessoal desse programa. Bom dia, doutor Getúlio Cruz. Parabéns, esse programa é muito maravilhoso. Aqui é Luiz Linhares falando do sítio São João aqui, no município de Alto Alegre. Os parabéns para o senador Telmar Mota. E eu quero também dizer que eu lamento muito quando eu vejo muitas pessoas falando ainda de votar em pessoas que tiveram no poder, em política, tiveram no poder há dezenas de anos em Roraima e não fez nem a terça metade do que o senador tem feito, né? Tem gente que não reconhece, nunca vai reconhecer. Essas pessoas ficam difíceis de entender. Mas parabéns para ele, ele é um dos políticos que tem o meu respeito também. Parabéns, bom dia, que Deus abençoe ele e você, doutor Getúlio Cruz, que tem um grande programa aí. Obrigado, Luiz Linhares. Nós temos ainda a participação aqui do Rogério Trajano, mas já falamos com ele, do Bruno ouvinte, do Bruno, que boa tarde, vê se manda ver
a produção fazer uma matéria no João de Barros. Tá bom, vamos mandar. Aí tem mais o Francisco Melo, por favor, passe meu contato para o senador Telmário. Tá aí o contato dele. Telmário. 98406-5138. Pois desejo muito falar com ele. Ainda tem o Neto ouvinte que quer saber, vamos lá no Neto, ele quer saber para que time eu torço. E o senador, para qual time ele torce? Neto, deixa eu... Neto, por que tu fez essa pergunta tão boa agora? Deixa eu contar isso aqui, bora fofocar aqui. Rapaz, esse programa do Getúlio passa ligeiro demais, que é gostoso. Olha só. Quando eu saí senador, Neto, lá chega no Senado, é aquelas coisas todas, aquelas pompas todas. Aí me levaram, o senador Telmário, homem que nasceu na comunidade indígena e tal. Aí foram fazer uma entrevista comigo, me levaram pro mato. Eu falei, pô, vim do mato, vou no mato aqui. Aí me colocaram lá no mato. Aí tem uma pergunta e outra e tal. Chegou a hora do cantor e do futebol. Aí ele disse, senador, o senhor torce por algum time? Eu digo, torço. E qual é seu time? Eu disse, é o Baré. Baré aí, pra ninguém saber quem era Baré. Ora, eu digo, é Baré. Mas Baré é da onde, senador? Desculpa, Baré é lá de Roraima. Aí eu pensei, não torço para um time que eu nem conheço, eu torço pelo Baré, esse é que eu torço, é lá de Roraima. Então meu time é o Baré é a seleção brasileira. Aí do cantor, ele disse, e cantor, qual é a música? Eu digo, qualquer gênero de música eu gosto, depende do horário e tudo mais. Mas seu cantor preferido, eu digo, é Zerbini. Zerbini, quem é Zerbini, senador? Zerbini é meu cantor, é lá da minha terra, de Normandia. Então eu sou muito regionalista, eu amo meu estado. Eu vou responder ao ouvinte. Eu sou barelhista. Olha aí, achei um aqui comigo. É o meu primeiro time de coração. Fui jogador de Baré, né? Faço o que possível e a gente tenta fazer com que o futebol daqui se valorize para valorizar o Baré. Mas, infelizmente, é difícil fazer isso. Eu torço pelo Santos, né? Porque eu sou adolescente da época do Pelé, né? Sou santista e daqueles que você entra na minha casa e no meu coisa, tem sempre lá alguma coisa do Santos. E sou paysandu, papão da Curuzu, porque vivi 11 anos em Belém do Pará e é impossível você não passar tantos anos numa terra, ser grato ao povo. Eu sou muito grato ao povo paraense. O Pará mora no meu coração e eu não podia deixar passar 11 anos em Belém sem torcer por um time. E eu optei pelo Paysandu, que é conhecido lá como o Papão da Curuzu. Pois bem, são 12 horas e 17 minutos. Eu quero agradecer a presença aqui do senador Telmário Mota, que falou, e se nós tivéssemos mais tempo, ficaríamos mais tempo aqui, mas rádio nós temos que ter um horário, né, a cumprir. Eu quero agradecer ao Telmário, deixar os microfones da Rádio Folha para que ele possa fazer qualquer outro comentário final, reiterando meu agradecimento, e voltamos depois para encerrar o Agenda da Semana desse domingo, 13 de fevereiro. Ali está 14, mas hoje é 13, está adiantado ali o calendário. Doutor Getúlio, em primeiro lugar, muito obrigado por o senhor nos dar mais essa oportunidade, muito obrigado a cada ouvinte que participou. Nós lamentamos também, como com o doutor Getúlio, de não ter a oportunidade de responder a todos, porque foram vários os questionamentos, mas muito obrigado por você estar nos ouvindo, trazendo sua sugestão, e isso naturalmente leva a gente uma reflexão. Mas eu queria terminar essa entrevista com um textozinho que eu fiz na minha prestação de conta que eu estou distribuindo em todo o estado de Roraima. Eu digo o seguinte: entrei na política não pelo dinheiro e nem pelo poder, entrei para servir. Os rios não bebem a sua própria água, as árvores não comem os seus próprios frutos, o sol não brilha para si mesmo e as flores não espalham sua fragrância para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por você ou por sua causa. Esse mandato de senador, ele não é meu, doutor Getúlio, ele é do povo. Eu sou apenas o seu inquilino e eu cumpro com honestidade, dignidade e respeito à minha gente. Mostrei para o meu estado e para os cidadãos roraimenses que político pode e deve trabalhar sem roubar. Muito obrigado, Roraima. Muito obrigado, doutor Getúlio. Um domingo de muita luz, muita paz, muita benção no coração de todos. E que a próxima semana seja só de alegria e prosperidade. Obrigado.
São 19 horas, são 12 horas, 19 minutos, quase 20 minutos. Eu reitero meu agradecimento ao senador Telmário Mota, em nome do qual eu cumprimento os nossos outros entrevistados aqui. Quero agradecer a nossa equipe aqui, a produção de conteúdo em audiovisual da Nea Dutra, a operação de vídeo e áudio do Diover Herrera, a produção do programa e musical da Cláudia Macambira, o apoio logístico da Nazaré Cruz, e também agradecer a Maria Fernanda, jornalista da equipe da Folha Web, que neste momento ouviu nossas entrevistas, está sintetizando. Daqui a pouco essas entrevistas, a síntese delas estará publicada na Folha Web, na edição eletrônica da Folha de Boa Vista. São 12h20, bom dia e até o próximo domingo, se Deus quiser.